Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Recomeçar Podcast Espírita. Se você está no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, a notificação. É muito importante para que o algoritmo, a plataforma compreenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e passe a mostrar para mais pessoas de forma natural, de forma orgânica. Inclusive, se você estiver acompanhando esse episódio agora, coloca aqui nos comentários o dia que você está assistindo, a sua região, o seu país, a cidade. É muito bom essa interação que a gente tem um com os outros aqui. E também siga o Recomeçar Podcast Espírita nas demais redes sociais. Eu já não vou tomar muito tempo aqui nesse início, que a gente está com um episódio, né, Thiago Brito? É isso. Muito especial aqui, ó, com pai e filho no Respostas da Espiritualidade. E aí, Thiago, o que você tem para falar para gente? Eu tenho para falar que nós estamos no Rio de Janeiro, temporada RJ, nas modernas instalações de qual canal, LG? O melhor canal de comédia espírita que tem, né? Aqui na instalação dos Amigos da Luz. É, o canal Amigos da Luz, que tem aqui uma espécie de um Projac da comédia espírita. E o pessoal pode alugar esse estúdio aqui para fazer aqui no Rio de Janeiro o seu podcast? Fiquei sabendo que sim, viu? Como é que procura onde? Como é que faz para entrar em contato? No Instagram, @canal.amigosdaluz. É isso, @canal.amigosdaluz. Já manda um direct. Pô, eu tô querendo fazer um negócio aí. Pode ser para empresa, pode ser, né, pro pessoal, enfim. E é isso. Nós aqui no complexo multimídias do canal Amigos da Luz. Aqui a gente tem teatros, a gente tem tudo aqui funcionando. E tá sendo muito legal essa temporada RJ, né, cara? Com certeza. E o pessoal quiser acompanhar, quem que já passou por aqui, para ver que já tá salvo no canal, como é que tá a ordem, né? Mas nessa temporada tem. Isso. Vamos lá. Do cinema, quem você pode chamar assim, se fosse tipo um dos grandes nomes da direção de cinema do Brasil? Quem você chamaria? Wagner de Assis, com certeza. Ele tá na temporada. Ele tá na temporada. E se você fosse chamar um dos maiores atores, comediantes da atualidade no cenário brasileiro e da comédia espírita, o maior de todos. Eu não consigo pensar em outro. Fábio De Luca. Ele tá na temporada. Se você fosse chamar uma doutora em psicologia, uma mestra em filosofia, que fala com o coração, quem você chamaria? Não conheço outra a não ser Ana Teresa Camasmi. Ela tá também. Só tem top. Aí eu te falo, imagina um jornalista de opinião, renomado e grande conhecimento de espiritismo, quem você chamaria assim? Seria o André Trigueiro? Também está, também. Gente do céu. Aí eu te falo. 2 projetos de luz. Imagina, você já imaginou, LG, tu já imaginou uma escola espírita? Caraca, isso daí só no mundo idealizado, isso. Pois é, mas existe. E se você fosse chamar uma escola que tem 430 alunos, outra que tem 240 alunos, uma serve 16 mil refeições por mês, outra serve 1.500 refeições por dia. São escolas incríveis. Éder, quem você chamaria? Astênio, da Joana de Ângeles. Da Escola Espírita Joana de Ângeles. E tem um pessoal do Solar, Meninos de Luz. Eita, então é isso. Camila e Isabela. Agora, os mais fracos hoje aqui é Thiago e LG nesse episódio aqui agora. Nada, vai ser muito especial também, né? E falar a sua rede social, né? A minha rede social é @Thiago Brito Espiritismo. Vai lá no Instagram. Azar é o seu se você me seguir, não me responsabilizo. A gente deve seguir Jesus, né? Mas lá você clica lá no negócio lá que vai ter... O que encontra no Instagram, @Thiago Brito Espiritismo? E você fica por dentro de tudo que tá acontecendo no espiritismo, com muita comédia, com muito carinho e aprendizado. É isso? É isso. Show de bola. Então a gente tá lá fazendo isso aí, divulgando a doutrina espírita. Que legal, muito bom. Ó, início nem foi planejado, né, essa abertura. E eu vou ver qual de vocês vai fazer a prece de abertura, hein? Pode ser? Claro, com Então certeza. vamos embora. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, mais um dia para a gente poder rever nossas atitudes, melhorar o nosso moral, ajudar o próximo e que a gente reflita constantemente a melhor maneira possível da gente ajudar o próximo. Como Jesus já tinha dito, da gente pregar o amor.
E a gente não só mostrar isso em palavras, mas sim em atitudes. E que a gente sempre possa ter paciência, principalmente no mundo agora que se apresenta com muita polarização, pessoas que talvez não estejam com toda essa paciência, com todo esse amor, que a gente possa acolher essas pessoas, acolher todo mundo e que sempre a gente possa buscar o caminho do bem. Graças a Deus. Amém, muito bom. O LG, a gente sempre quer saber como a pessoa chegou na doutrina, né? O Thiago já tem 3 episódios no canal. Já participei de 3. O pessoal já está enjoado de mim aqui no Recomeçar. Já sabem como foi sua caminhada. O LG, filho do Thiago Brito. A gente já nasceu num lar espírita, né? Mas o que você pode dizer para nós assim? Em que momento que você viu o valor da doutrina espírita ou a sua experiência, se você passou pela evangelização infantil de alguma casa? Então, vou te falar, Éder. Essa é uma pergunta muito boa, porque é bem legal de responder ela, inclusive. Desde a barriga da minha mãe, já estava em lar espírita, né? E frequentando centro e tudo mais, então desde cedo eu sempre estava na evangelização. Meu pai sempre mostrou que era importante para mim, mesmo eu pequeno, porque quando você é muito jovem, você não tem muita noção das coisas, você está sendo introduzindo ao mundo, né? E o caminho que o pai e a mãe têm é guiar o seu filho, né? E meu pai, ele pôde me mostrar, me guiar nesse caminho, mesmo tendo dias que eu não estava querendo. Ele, não, filho, vai ser bom para você. Agora você não deve estar entendendo, mas futuramente você vai entender. E eu fui e o que acabou sendo algo que era uma obrigação virou um lazer, virou uma coisa muito prazerosa. E até hoje, sigo indo. E até hoje eu tenho a honra de estar num grupo de estudo junto com a minha mãe e com o meu pai. Legal. Então, desde sempre, eu sempre estava ali na casa espírita. E eu acho que foi algo bem importante, assim, né? Porque o espiritismo, ele é uma escola também, né? Porque você está moldando um caráter também, né? Você aprende, muito além de você saber, é uma filosofia até de vida, que pode se dizer, né? Então foi algo bem importante. Mas eu preciso dizer, aproveitando para caber no mesmo corte, que o espiritismo facilitou muito a minha vida como pai. Quando eu vejo o que esse cara vivencia e o que ele distribui na caminhada dele de coisa bonita, eu falo, eu participei 30%, os 70% restantes foi graças à doutrina espírita. Então, você invista em levar o seu filho para a casa espírita, para o aprendizado espírita, vai te ajudar muito a cumprir essa missão da maternidade e da paternidade. Você não deixou nenhuma porcentagem para a Luana? Não. 30% para os pais, Perfeito. 70% para o espiritismo. Excelente. E, o LG, você estava falando, né, dessa sua jornada, né, da evangelização ali, né, na mocidade ali tudo, e hoje você participa de um grupo de estudo. Então, esse grupo de estudo é aberto para todo mundo. Não é chato para você? Você, como bem jovem, assim, participando desse grupo, é divertido, não é? Porque o que acontece? No movimento espírita a gente fala muito assim, né? Mas é que o estudo, às vezes, é monótono, é chato para o jovem, tem que ser diferente. E como você se sente estudando ali com os adultos, né? Então, vou te falar, eu acho a parte mais legal é o grupo de estudos em si. É a parte que eu mais me interesso, fico me interessando cada vez mais, porque você está com contato com muita gente, diversas realidades, diversos, tipo assim, períodos de tempo diferentes, né? E você consegue expressar tudo isso no estudo, cada um coloca o seu ponto de vista. E o legal do espiritismo, que é algo que me atrai muito, é o fato que a gente é um ser pensante, que a gente está constantemente perguntando. Não é à toa que Kardec já fez mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, é algo fenomenal. E você buscar essa questão de perguntar para ter respostas, e com essa troca que você tem no grupo de estudos, olha como que é a parte mais legal. Quando junta tudo isso, você chega na resposta que o espiritismo traz. Então, é muito legal, uma vivência única. Então, você tem contato com várias pessoas, experiência. Então, e é uma honra gigante, né? Você está compartilhando tudo isso com diversas pessoas. Thiago, e para você, né, que tá lá com teu filho, com a sua esposa ali na reunião,
Como que fica o coração de um pai, hein? Vou falar rápido para não chorar. É muita gratidão, né? Eu sinto que talvez eu traga de outras encarnações esse sonho de constituir uma família. Sempre senti isso. Engraçado, quando eu era criança, eu brincava de carrinho e eu imaginava que eu estava dentro do carrinho com esposa, filho, cachorro. E eu sempre tive muito isso no meu subconsciente, assim. E aí veio isso acontecer na Casa Espírita, e a gente está numa Casa Espírita moderninha, que é o GEFA, Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Nova Iguaçu. O LG é um moleque de 16 anos, com uma maturidade, com uma sensibilidade, e com 16 anos ele é facilitador de estudo, acabou de ser convidado para fazer uma palestra junto. O evento da Casa Espírita que vai acontecer no Hotel Mercury, que é um baita hotel para 500 pessoas, o presidente da casa acabou de chamar ele para ser um dos apresentadores do evento. Então, é uma casa espírita moderninha que dá espaço para o jovem coexistir. As pessoas têm medo de achar que o jovem vai chegar e vai tomar o lugar. Não. Vai andar junto, mais experientes, mais jovens, todo mundo juntinho, sem ninguém pegar o espaço de ninguém, né? Então, para mim é uma emoção muito grande. Já passei por outras casas espíritas que têm um lugar especial no meu coração, mas o GEFA trouxe essa ressignificação que dificilmente a gente vê em outras casas espíritas. Perfeito. Tem muitos pais religiosos que muitas vezes os filhos não seguem o caminho, né? E eu já vi pais espíritas falando assim, meus filhos não seguiram o caminho, eu acredito que é porque como eles viram eu muito longe de casa, fazendo muita tarefa, muito fora, acho que eles viram assim, o espiritismo ou a religião, seja qual for, é ruim, porque ele afastou meu pai. Você não perdeu o amor pela doutrina, acredito vivenciando isso, né? Vendo o seu pai viajando, fazendo show, as palestras, e como que você se sente com relação a isso? Então, vou ser bem sincero aqui. Eita, vai lavar a roupa suja. Eu compreendo essa parte, que é muito importante, sem dúvidas. E eu acho legal que você tem essa atividade no movimento espírita, que é o que acontece, né? A gente reencarna para sempre estar melhorando, né? E a gente tem missões. E o fato de você compreender essa missão, o fato de você colaborar, você compreendendo isso se torna tudo mais fácil. Então, eu compreendendo a questão do meu pai, ele estar envolvido nisso, facilitou muito. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu quero ter o meu pai juntinho comigo todo final de semana. Então, eu entendo que não é todo final de semana, mas tem o tempo eu com meu pai, normal, tranquilo. Então, fica um equilíbrio. Agora, perfeito, a gente conversou até início do ano. Estamos expondo a vida pessoal aqui. Eu dei uma reorganizada, dei uma diminuída, a gente agora tem finais de semana exclusivos da família, e aí fica um corte para o trabalhador espírita. Isso, é lógico, porque, desculpa, minha pergunta não é para entrar em nenhuma questão pessoal, assim, não, né? imagina. Eu digo que é uma realidade e a solução que vocês encontraram, o diálogo, serve de exemplo para quem está no... Trabalhador espírita, a gente tem um anseio de precisar se melhorar, de precisar praticar o bem, e aí de repente a gente mergulha fundo, só que tem uma outra missão importante, que é a missão familiar, que é o reencontro com essas almas. Então, a gente precisa equilibrar. Você enfiar a cabeça dentro do centro espírita e deixar o lar de lado, aí você também está falindo de outra forma. Então, hoje a gente equilibra mais, né, filho? Mas eles também precisaram entender que o Tiago não reencarnou só para ser pai do Luiz Gustavo, para ser esposo da Luana, para ser filho da Norma, não. O Tiago reencarnou também com outras tarefas, né? Mas a busca pelo equilíbrio, ela não para. Eu vou continuar buscando esse equilíbrio. Então, trabalhador espírita, pega essa dica aí, hein? E o seu pai falou anteriormente, né, que você já vai apresentar um evento e tal. Eu já vi no YouTube palestra, você fazendo palestra, né? E primeiro parabenizá-lo, né? Porque eu tenho um bloqueio muito grande, né? Até hoje, assim, de falar em público, e a gente vai vencendo, né? E você tão novo, para você, a gente vai com a tranquilidade, né? É algo que você pensa, assim, porque uma coisa é ser espírita, de você aderir à proposta espírita da filosofia, e outra coisa é você querer ser atuante, que é outra questão, né? Que nem você está aqui, trazendo seu conhecimento e tal. Você pensa em ir seguindo, fazendo palestras, trabalhando na divulgação?
Então, eu penso em colaborar o máximo possível, poder contribuir, porque é algo necessário, né? É algo que é a sua melhora interior. E trabalhando, sendo mais atuante, é bem legal, ainda mais no país que a gente vive, que o espiritismo é visto muito como minoria, algo não tão visto, às vezes até tem gente descriminalizando o espiritismo, né? Isso, descriminalizando, desculpa, falei até a palavra errada. E isso é muito triste de se ver. Então, cada vez você tendo mais pessoas se expressando, mais pessoas atuando, trabalhando, é cada vez melhor, porque é muito bom você ter o estudo, isso é fato. É primordial você ter o estudo, é muito bom. Mas você tá trabalhando para ajudar é melhor ainda. Porque você tá fazendo os dois, entendeu? Você tá ajudando essa causa. Então é perfeito. Ó, mas peraí. Aqui não é entrevista, programa. Não, aqui é bate-papo de amigo. Bate-papo de amigo, né? Então, eu vou expor uma situação aqui. Que bom que não sou eu que estou fazendo isso. Não, vamos compartilhar. LG falava, pô, pai, tá dando muita palestra, tá andando muito por aí, pô, não tem necessidade, tem que diminuir, parará, né, filho? Realmente, por conta do desequilíbrio, né? Eu cheguei aí a 100 casas espíritas por ano, é bastante coisa. E, às vezes, a nossa necessidade espiritual também está nas coisas menores, nas coisas pequenas, dentro do lar, né? Pois bem. Mas ele falou, pô, pai, tem que diminuir, tal. A gente chegou num acordo que ele faz algumas palestras comigo em dupla. E é legal porque eu acho que motiva as pessoas. Ver um jovem com um jovem desinibido, articulado, falando das verdades espirituais, né? Contagia as pessoas. Né? Ele falou, não, pai, então vamos fazer, sei lá, pulou um número, né? 4, 5 por ano, não é isso? Então a gente fez um combinado e tal. Aí a gente estava numa casa espírita, no interior de São Paulo, tinha umas 400 e poucas pessoas lá assistindo, lotada a casa e tal. E aí, né, o LG fez a palestra do jeitinho dele, que é muito especial. Não tem problema de falar, porque ele não fica vaidoso, graças a Deus. E aí, no final, as pessoas gostam de vir cumprimentar. E aí se formou a fila para falar com ele, para abraçar ele, para falar. Ele já entendeu que não é ele, é a mensagem do Cristo que encanta, é a mensagem do Espiritismo que encanta. Não somos nós somos só um bando de Zé Ruela, né? E formou aquela fila. E eu tô lá fazendo dedicatória em alguns livros. Daqui a pouco a gente faz a propaganda dos livros. E você não pôs aqui? Pois tá lá no carro, demora. E aí o que acontece? Eu tô lá fazendo a dedicatória nos livros e eu tô vendo a LG, pai, eu vou pegar um livro aqui, depois eu te pago, tá? E tal. Vou dar de presente e tal. Eu tô vendo a senhora chorando lá, ele abraçando a senhora e tal. Ele falou, poxa, pai, essa senhora, você lembra qual foi o caso? Uhum. O que aconteceu com ela? Então, ela tinha acabado de perder o filho que se suicidou. Então foi algo bem grave. Não, e também ela tinha perdido um outro filho com acidente de moto. Acidente de moto, em sequência. E ela se sentiu culpada porque ela que deu a moto. Exatamente. Então ela teve esses dois casos. E o LG estava lá consolando ela e tal. Falei, pai, ela ficou bem melhor. Ela disse que a palestra fez bem para ela, a palestra consolou ela. E conversei e ficou bem legal. Eu falei, então, filho, para de dar palestra. Não dá, não. Fique em casa. E aí, qual é o impacto disso na vida dessa pessoa? Aí o LG fez assim, pai, pensando melhor. Então, olha aí, nós imperfeitos, limitadíssimos, sendo instrumento de Papai do Céu, né? E aí hoje ele diz que realmente, né, é importante estar fazendo trabalho. Não, e aproveitando o caso, né, mostrando que o espiritismo ele atrai até de uma forma diferente, né? Quando eu já tinha dito em relação a perguntas, né? Ela tinha dito que tinha diversas perguntas, porque, depois de tanto trabalho, meu filho teve a moto, aí ele teve um acidente de moto, aí o que ela, no final, conseguiu compreender, ela chegou, agora eu tô bem melhor, porque eu compreendo muito mais agora. E por que ela estava compreendendo? Porque o espiritismo, ele leva a resposta para perguntas. Então, isso é primordial. Não tem um vazio, não tem uma brecha. Você sempre tem a resposta, você sempre está raciocinando, sempre está ali, é uma fé raciocinada. Isso que faz uma busca, né? Isso que faz ser o espiritismo ser único. Que é algo que é incrível, que pelo menos para mim, é o que te preenche. Exatamente, é a parte mais especial que tem. Perfeito. Certo?
Ô, Thiago, tem algum caso com relação ao seu filho que você queira contar? Tem 2 casos com relação a esse cara aqui. Primeiro caso é ele com 3 aninhos de idade, 4 aninhos já falando e tal. E no culto do Evangelho do Lar, né, no estudo do Evangelho do Lar, ele olha o livro dos Espíritos, aponta o Evangelho, aponta a foto de Kardec, e ele fala mais ou menos assim: esse professor, chamou de professor, esse professor vem para ensinar coisas da alma, vem para ensinar coisas, né, da espiritualidade. Eu não lembro a palavra certa que ele usou, e eu e minha esposa, a gente se olhou e falou: cara, como é que ele sabe que Kardec é professor? Como é que ele sabe que veio ensinar essas coisas? Né? Isso me marcou, lógico que ele diz que não lembra. Agora, o que me marcou muito foi quando Luiz Gustavo, vulgo LG, ele passa a ter uma tosse insistente, ele muito branquinho, ele tossia até ficar vermelho. Não podia andar, era... Né? Na verdade, não é que não podia andar, filho. Você não conseguia correr nem fazer atividade física. Era horrível. Se ele nadasse na piscina, dava crise de tosse. Se ele corresse para brincar, dava crise de tosse. E era uma tosse que parecia que ele ia morrer sufocado, ele ficava todo vermelhinho. E aí a gente foi para uma pediatra conceituadíssima, doutora Cíntia, lá da região, em Nova Iguaçu, e ela abriu uma investigação de tosse. É um nome que deixou a gente assustado, investigação. E esse cara fez mais de 20 exames diferentes. Chegou uma hora que ela falou: não, agora a gente vai fazer o teste do suor. Enfim, investigação e não achava. Eu falei: peraí, eu sou espírita. Olha que loucura, meu povo. Estudando espiritismo, fazendo palestra. O espiritismo é ciência, a gente buscando a medicina da Terra, óbvio. Nunca deixem de buscar. O tratamento espiritual não isenta nunca e nem substitui a medicina da Terra. Mas eu falei: por que não levá-lo num procedimento? E aí, levei ele numa casa espiritualista, que é o Templo Tupiara, muito conhecido, aqui no Rio de Janeiro, no Lins. Vem vans com turistas, turismo religioso às vezes. Pessoas de outro país vão lá se tratar, fazer cirurgia. E aí leva esse moleque lá. Chegou lá, ele criancinha, chorando, assustado. E é interessante que lá você entra, é um hospital da década de 50. Então, os médiuns ficam vestidinhos incorporados. Então, tem as enfermeiras com aquele chapéuzinho de antigamente, sabe? Com a cruzinha, sabe? Aquela saia, aquele vestido vermelho, aquele vestido branco, né? E os médicos também todos paramentados. Médiuns paramentados como médicos, né? Com a incorporação das entidades médicas. Então, tem lá uma sala de cirurgia e o tratamento ocorre com imposição de mãos. E, engraçado, eu lembro o pequeno LG: socorro, me salva, socorro! Né? E não há nenhum procedimento invasivo, apenas imposição de mãos. Então, você entra no centro cirúrgico, deita naquela maca, né? Aquela luz, igual de hospital. E aí os médios em volta oram um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí tira você dali para uma maca, vai te empurrando, te leva para uma enfermaria, onde você fica ali repousando. Quando você sai desse procedimento cirúrgico, eles falam assim: olha, quem te operou foi o doutor fulano. Existem vários médicos espirituais. Foi o doutor fulano. Quando você sai, tem uma sala com uns quadros com a foto desses médicos. Falou: então você fixa quem é esse doutor fulano, olha, porque ele passa visita, vai passar visita uma vez por semana, durante 4 semanas, 5 semanas, não me recordo. E aí a gente ficou com aquela imagem do doutor fulano, para ter uma ligação, uma intimidade. E passar essa visita na sua casa. Na minha casa. Como? Olha, o procedimento lá é o seguinte: vocês vão se deitar com uma roupa de cama clara, branca ou clara, e vão colocar uma garrafa de água ao lado. Uma água que a gente traz de lá. E lá tudo gratuito, nada se paga, tudo de graça, do amor por amor. Importante, hein, pessoal? E aí, coloca essa aguinha e vai bebendo ela num copinho de café todo dia, um remedinho. E a visita, o doutor passa lá, vamos supor, não me recordo ao certo. Quartas-feiras, 22 horas. Meia hora antes, vocês deitam, fazem uma oração juntos, deitam e aguardem que ele vai passar a visita.
O Emerson, capricha nesse corte que a história tá comprida, dá uma picotada aí. Pois bem, a gente pega no sono, quando a gente acorda já é 11 e pouco, quase meia-noite. Caramba, então já passou a visita. Aí a criança acorda e fala assim, papai, mamãe, o que foi? Veio aqui um médico com 2 anjos. Um médico e ao lado 2 anjos. E ele botou a mão na minha barriga e falou que eu vou ficar bom. E aí Luan não olhando para o outro, porque ninguém explicou nada para ele, o que vai acontecer, o que não vai. Não criamos nenhuma imagem alegórica na mente dele. A gente só falou, filhinho, vamos deitar, vamos rezar, vamos deitar. Ele passou a mão na minha barriga e disse que eu vou ficar bom. Éder, ele nunca mais tossiu. Nunca mais. Legal. E aí a gente continuamos o tratamento, né? Sempre naquele dia, naquele horário, nos recolhíamos, fazíamos a oração, tomávamos uma aguinha. Você pode estar acessando o Tupiara, no site do Tupiara, vai no Google, esse tratamento pode ser à distância, você não precisa ir lá. Os espíritos, eles vão onde precisar, né? Confiem. Existem resultados belíssimos. E aí a gente volta na doutora Cíntia. Doutora, e aí ela, não sei mais o que pedir e tal. Posso falar uma coisa para a senhora? Eu não sei a sua crença, a senhora pode não acreditar. A gente levou ele fez uma cirurgia espiritual e a tosse acabou. Resposta da médica, não importa. Ficou bom? Então tá ótimo. Caramba. E você falou sobre essa cirurgia à distância. Tem um amigo que fez nesse mesmo... Tupiara. Aí mesmo. Tupiara, o P é PY, Tupiara, com Y. Isso, e a fachada é tipo uma cruz, assim, né? Um arco. É um arco e tem uma cruz. E aí ele falou que foi a distância que marcou, tal, falaram pra ele, deita, que você vai ser operado. E ele teve lá uma experiência, assim, né? Sentiu ali algo diferente e tal. E depois ele ficou sentindo um pós-operatório no peito dele. Foi operado o peito dele, ele sentia como se fosse a cicatriz, assim, um pouquinho de uma dor, né? E ficou bom. Se a gente buscar investigar, a gente vai ver casos de pessoas que fizeram cirurgias com imposição de mãos e que em exames de imagem aparece como se tivesse feito uma cirurgia, uma cicatriz, alguma coisa. Isso é muito bacana, né? Você fala assim, nossa, que técnica você usou? Que, né, tem vestígio. Você vestígio. Fez cirurgia aqui nesse local? Não, tô vendo aqui. Bacana. Tem pergunta do público que eu já vou fazer logo de cara e depois vai ter as respostas de perguntas assim. Primeira pergunta é que a gente postou nos stories, nos status lá, né? No Instagram e o pessoal mandou. E essas outras perguntas são perguntas da página que o pessoal fez ali para fins didáticos ali, né? Então deixa eu colocar aqui. Bom, o Thiago, né, que faz aí a comédia, espírita, stand-up e tal, né? Você já se assistiu e riu de si mesmo? Então, é meio desconfortável se assistir. Eu assisto com olhar crítico, eu não consigo rir, eu fico focando, né? Eu fico feliz quando eu vejo a reação do público e tudo mais, né? Até na hora de editar os vídeos. Mas eu não consigo... deixa eu ficar me olhando, me assistindo. Causa um certo desconforto, eu não sei explicar. Uma insegurança, uma análise, uma reprovação, não sei explicar. Perfeito. A Paty pergunta pro Luiz, né? Quando você passou a gostar e entender mesmo a doutrina? Não foi desde pequeno, né? Então, é bem parecido com o que você perguntou no início. Eu sempre estive ali, frequentando lugares espíritas, centros, porém, compreender que ali está me fazendo bem, que eu comecei a ter mais prazer, foi quando eu já estava um pouco mais velho, já estava com meus 4 anos, 5 anos. Um pouco mais velho. Não, comparado a quando você é bebê praticamente. Sim, né? Perfeito. Mas aí você começa a ter uma compreensão maior comparado a antes que... Filho, eu não lembro. Né? O seu canal no YouTube é o LG do Bem, você devia ter uns 7 aninhos, talvez, 8 por aí. Ali você tinha um conhecimento bacana. Embora o papai estivesse te dirigindo ali qual tema e tal, mas você falava bacana já sobre espiritismo, né? Se eu jogar lá, eu assisto alguma coisa ainda ou não? Assiste no YouTube, LG do Bem. Tinha umas reflexões bem legais, né? Não, e o LG do Bem foi bem legal porque, além dele ter essa pegada, assim, mais espírita também,
ele não era tanto espiritualizado. Ele todo mundo poderia ver, independente de religião, porque a mensagem de Cristo é única, a mensagem do amor. Isso não está somente uma religião em si, em todas. Então, qualquer crença poderia ver tranquilamente, não ia ter algum conflito ideológico. Então, seria qualquer... Tá orgulhoso, né, papai? Babando. Era bem legal fazer esses vídeos e mostrar a mensagem de Cristo. Perfeito. A Paty, que fez essa pergunta, fez uma outra também assim. Luiz, você acha difícil conseguir trazer outros jovens para conhecer a doutrina espírita? Então, você bem direto e sincero agora. Eu acho que trazer o jovem para o espiritismo é muito fácil. Porém, não está sendo feito isso. Porque o jovem, ele tem ânsia de saber. É a fase da vida que você está querendo saber muito, porque você não sabe nada, praticamente. Então, você quer buscar resposta, você tem muita pergunta, e o espiritismo é isso, você perguntar, ter resposta, ter essa troca. Então, o espiritismo, ele tem essa questão que é muito atrativa para o jovem. O jovem, ele quer resposta, ele quer saber das coisas. Mas então por que não é atrativo? Então, aí que tá. Porque não está sendo aplicado assim, né? Modo fácil. Porque você tem isso, mas a doutrina espírita está se mostrando muito desanimada. Não tá... O movimento espírita. O movimento, né? O movimento não está se mostrando, se atualizando, porque o tempo vai passando, não são mais as mesmas coisas de antigamente. Então, você tem mudanças, e para essas mudanças você tem que se atualizar a elas. A mensagem é outra, a mensagem é a mesma, né? Porém, a forma de ser falada é diferente. Então, eu acho que é a maneira de você atrair o jovem que está meio complicado hoje em dia. Não pode falar devagarzinho, com aquela linguagem de 1800 e lá vai fumaça. Não tem como, né? Isso daí é mais complicado. Perfeito. Tiago, a Margarida, educar seu filho na doutrina foi difícil nesse mundo de valores contrários ao espiritismo? Margarida, querida, Flor do Jardim, foi facílimo. Sem o espiritismo eu não teria maturidade nem capacidade de dar uma boa educação para o meu filho. O espiritismo me ajudou muito. E eu percebo, graças a Deus, assim, Luiz Gustavo atraiu boas companhias, mas eu vejo que alguns comportamentos, assim, o senso de justiça social, justiça racial, acolhimento ao diferente, isso tudo que deu para ele foi o espiritismo. Então, Margarida, foi fácil pra caramba. Perfeito. O Fernando pergunta o seguinte: é normal sentir sono quando estamos no centro? É normal, LG, sentir sono? O que tu acha? Então... Não era pra ser, né? Não era pra ser. Porém, a forma que, às vezes, numa palestra, dirigir a mensagem a quem tá vendo, né? É meio difícil você estar ali bem atento, bem focado. Porque, você teve um dia difícil, você teve um dia muito trabalhoso. Você ou estava trabalhando, estava estudando, estava se dirigindo a muitas pessoas, você estava em alguma atividade. Aí, de repente, amados irmãos, boa noite. Aí você apaga, então não tem como. Mas existe também a questão do sono. Muitos irmãozinhos não querem que você acesse aquele conhecimento, aquela casa espírita, aquele estudo e tal. E aí tem um sono induzido. Pode acontecer, ainda mais quando a gente está em vigilante, a gente está precisando, mas está nessa luta, nesse conflito. Mas não vamos só colocar na conta da espiritualidade, não. Uma responsabilidade, né, LG? Nossa. Do orador, do palestrante, do dirigente dessa casa, em fazer uma reunião mais dinâmica. Porque você pode ter um dia muito cansativo. Porém, se você tem algo que te atrai, uma coisa que te prenda a atenção, você vai ficar ligado, independente. Se o cara for, como eu posso dizer, o palestrante for muito empolgado, ele pega um embalo da palestra, a pessoa vai ficar ali focada, ela vai querer saber muito. Nossa, é assim que funciona e tal. Então ela não vai ter esse cansaço, mas aí o cara teve esse dia cansativo. Aí ele chegou de noite, aí o cara chega, irmãos e irmãs,
Não, e esse estereótipo é tão engraçado que no nosso show de comédia, né, no show de stand-up comedy, eu faço uma brincadeira com essa questão e o povo rola de rir, porque é um humor de identificação. Né? Aquele que nunca sentiu sono numa palestra espírita que atira a primeira pedra. Perfeito, excelente. Tem algumas perguntas que a gente selecionou, né? E a primeira aqui é a seguinte: como definir a mediunidade e para que ela serve? A mediunidade, explicando de forma mais simples possível e bem direta, é mais ou menos como se fosse um sexto sentido. É a nossa conexão que a gente tem com o mundo espiritual. Essa questão do físico para o extrafísico seria, de forma mais direta, assim dizendo. E as pessoas às vezes pensam que médium é só quem incorpora psicógrafo, mas não, todos temos essa sensibilidade, né? Perfeito. Quem deseja conhecer o Espiritismo, qual livro que ela deve ler e por quê? Você quer sugerir um? Vai ser uma honra sugerir esse. Então vai. Então, o Livro dos Espíritos, né? Porque um livro completo, poder assim dizer. É o livro completo, de mais de 1000 perguntas e extremamente primordial, né? Comparando assim, né? Nossa Bíblia, né? Seria, mais ou menos, né? Então... Só para deixar claro, é meu filho, tá? Então, o melhor livro que poderia se ter para ler assim, como introdução, seria o Livro dos Espíritos, sem dúvida. É isso. Perfeito. Então, você não falou... Eu achei que você ia falar algum livro do teu pai, que ele não trouxe aqui. Aí eu ia falar assim, tá muito bem treinado. Eu tô quase deixando ele aqui, daqui a pouco eu vou lá e pego enquanto isso. Você não pegou, mas pode falar o livro, os livros que você tem publicado. Né? A gente tem o Médico das Almas e o Diário de um Quase Anjo. E tem e vou anunciar daqui a pouco o nosso novo livro. Mas Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, para trazer encorajamento, fé, fortalecimento. E a gente tem o Diário de um Quase Anjo, Relatos de um Espírito Amigo, que aí vai falar essa mediunidade que todo mundo tem. É esse espírito explicando como é que é o trabalho dos nossos anjos da guarda, como é que eles trabalham com a gente, né? Tem até um corte que eu acabei chorando aqui no podcast, lembra? Falando. Viralizou, E tem o nosso novo livro, que eu não posso falar a data ainda, mas a editora já falou que agora no segundo semestre de 2025, não sei quando é que você está assistindo. E o título é Família Difícil, Parente Problema. Eu acho que esse livro é para você, hein? Família Difícil, Parente Problema. O Espírito Júlio trouxe essas informações muito bacanas para a gente. E é um livro para mexer com as nossas famílias e com cada um de nós. Perfeito. Os espíritos nos influenciam no dia a dia? E aí, influencia? Bom, Kardec diz que muito mais do que você possa imaginar. O tempo todo eles nos dirigem. Então, por isso que Jesus falou do vigiar e orar. Então, vigia, hein? Vigia, porque a gente abre brecha, a gente está sempre sintonizando e eles estão nos influenciando. Perfeito. Qual a diferença do espiritismo para outras religiões espiritualistas, como Umbanda, por exemplo? Vou colocar o ponto que eu acho... que eu já até falei bastante isso, né? A questão, o espiritismo... ele se mostra também como uma religião que você tem como centro o amor. Independente da religião que você tem, o que importa é você pregar o amor. Ele não vai restringir você a você ser somente espírita, você acreditar somente naquilo. Se você está pregando amor, tá tudo certo. Mas isso aí é igual às outras religiões. Todas as religiões têm o amor como centro. E tem a questão também, né, que você tem o fato de perguntas e respostas, que eu já contei aqui umas 3 vezes já, né, no mesmo programa. Então, eu acho que esses 2 fatores trazem o espiritismo a questão de ser único. Mas eu acho que a diferenciação para outras religiões é que o espiritismo, assim como todas as religiões, né, tem isso em comum. Foca no amor, mas a gente só abre mão de vestimentas especiais, roupas especiais, amuletos, objetos. A gente não busca um apego a essa questão material. A gente entende que dá para dar uma sintonizada direto, né, sem precisar desses adornos, desses rituais, que eu particularmente respeito, admiro. Fui muito bem recebido em casa de candomblé, em casa de umbanda, igreja católica, enfim, algumas linhas teológicas que têm seus rituais, seus amuletos, né? Mas
o centro vai ser o mesmo, é o amor. Isso aí é igual em todas as religiões. Perfeito. E como que o Espiritismo vê a questão de céu, inferno e purgatório? Éder, eu brinquei contigo outro dia e falei, olha, o espírita brasileiro tem que ter cuidado para não criar o céu e o inferno, que é o umbral e nosso lar, né? Na verdade, são estados de espírito, estados de consciência, estados da alma, que vão nos levar para esses ambientes que fisicamente não são circunscritos, mas que o espírito vai moldando, vai plasmando, porque pensamento, sentimento, vibração cria, não é verdade? Aqui na Terra criamos com as mãos, mas o espírito cria com o pensamento, né? Então, a gente vai para essas zonas de sofrimento. Mas, de fato, não existe um céu ou um inferno, mas os estados de alma, e a gente vai se transportar para esses lugares, como um palmeirense vai para a torcida do Palmeiras, o flamenguista vai para a torcida do Flamengo, né? Às vezes tem palmeirense que dá um pulinho lá na torcida do Flamengo, né? Mas no mundo espiritual, não. A gente tem essa questão da sintonia, né? Da afinidade vibracional. Excelente. O Reinaldo, ele pergunta assim, ó: aproveito para expor uma dúvida com relação à fé que remove montanha. Essa montanha é só no sentido figurado ou literal? Eu já ouvi vários comentários, inclusive que pode ser nos dois sentidos. Então, essa montanha seria até a questão das dificuldades que a gente impõe, e a questão da fé seria o seu encorajamento para enfrentar essas dificuldades que a gente impõe muitas das vezes e se apresenta, né? Então a fé boa, LG. Bom menino que ele tem um filho assim. Não, aqui, LG, realmente, porque a fé faz com que esses obstáculos se diminuam, saiam do caminho, né? Às vezes o que a gente precisa é aumentar a confiança, né? Uma pergunta interessante do Rony. Por que os benfeitores e Jesus ficam esperando alguém orar para pedir que eles façam algo para o espírito, se eles já têm ciência da situação? Por que, no caso, eles não agem rápido para o alívio de um obsessor e de quem está sendo obsediado? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Deus não vai automaticamente... Deus salva todo mundo? Ele resolve todo mundo? Não. Ele quer o seu mérito, a sua escolha. Então, se você quer ser ajudado, né? O filme mostra bastante isso. Alguns livros também vão nos mostrar, né? Alguns irmãos iluminados, quando visitam zonas de sofrimento, eles não podem fazer nada, a não ser que aquele espírito já tenha se arrependido verdadeiramente, peça ajuda, ore, queira sair dali, enfim. E aí, com esse livre-arbítrio e essa vontade desse espírito respeitada, é feito o resgate. Ninguém é tirado dali à força, porque senão não vai resolver, não vai adiantar. Ô, Thiago, sabe o que eu estava pensando esses dias? Que às vezes eu pensava assim, se eu tô num umbral, chega ali uns espíritos superiores e fala, quem quer sair daí para ir para um local muito melhor? Eu falava assim, não é possível que chega lá os mentores, né, gente, e convida, para sair, e muitas vezes não levam ninguém. Aí, infelizmente, a questão do crack, das drogas, né, tem mudado o panorama, né? Boa analogia. Dos centros, assim, naquelas onde eles se agrupam, o pessoal chamam de Cracolândia, né? Nos locais, e acho que é uma questão nacional, né? Eu estou em São Paulo e acredito que aqui também deve estar. E você olha e fala assim, aquilo ali é um verdadeiro umbral, né? Porque a forma que estão, sem se alimentar corretamente, enfim. E para quem já fez trabalhos voluntários, assim, de ir lá e convidar, vocês não querem sair, não querem ir para um lugar melhor? Pouquíssimos conseguem, né? Olha, que analogia interessante, então, trazendo para o dia de hoje, né? Então quer dizer, muitas vezes tem algo que o prende ali. Então aqueles que estão no umbral, numa situação assim, deve ter fatores muito fortes emocionalmente ali, talvez ódio, vingança, apego, que não faça aceitar, né, sair vícios espirituais, vícios morais. Os dois tem ali. Éder, se me permite, se você já chegou até esse ponto no podcast, escreva assim, dormiu lá em casa. Dormiu lá em casa. Escreva aí pra gente saber se você chegou até aqui, se você está aturando a gente. Porque o cara tá aqui no Rio de Janeiro e dormiu lá em casa. Digita aí pra gente. Muito bem hospedado, muito bem.
Vamos lá. A Márcia diz assim: alguém, por gentileza, pode me explicar a diferença entre expiação e provas? Porque eu não consegui entender até hoje. Márcia, a gente chega numa mesa de lanche. O que você faz primeiro? Você primeiro expia. Logo depois você já prova. É isso aí. Mentira, não é isso não, mano. Márcia, prova... puxa, eu estou passando por uma prova. O que é essa prova? É um novo desafio, um novo aprendizado. Igual, é só você pensar na prova da escola, lá da faculdade, enfim, foi fazer uma prova, é um desafio para o seu crescimento. Expiação, geralmente, é uma espécie de resgate. É quando a gente planta e colhe, porque Deus não castiga, somos nós que fizemos e agora viemos resgatando, sentindo na pele aquilo que causamos, enfim. Então, a gente vai chamar isso de expiação. Perfeito. A Sônia, da Itália, pergunta assim, ó. É uma pergunta... A Sônia. Ela pergunta assim, ó. É uma pergunta de iniciante da doutrina espírita mesmo. Eu escuto que quando reencarnamos, sempre na mesma família, né? E seria em qual? Seria aquela dos nossos pais ou aquela que formamos com um companheiro? Então, no Espiritismo a gente vê que não tem regras, né? Então, não é garantido que você vai nascer com aquela família que você teve, né, em uma reencarnação. Não é garantido que você vai ter o mesmo companheiro na outra reencarnação. Então, como não tem regras, isso vai variando. Então, você não fica preso a isso. O pessoal quer criar uma respostinha pronta assim para tudo, né? Por que tem esse problema na perna? Porque chutou o escravo? Não, pode ser 1000 coisas, né? Pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Então, não dá para definir se vai renascer com a família do marido, da esposa, ou se é na família do pai, da mãe. Não, né? Isso vai variar. O importante é o que, LG, nessa história toda? Nessa ciranda, nessa roda gigante da reencarnação. O que importa nisso tudo é só a melhora, né? Então, você está reencarnando para melhorar. Então, as circunstâncias que vai estar ali para sua reencarnação são meios para você ter essa sua melhora interior. Então, você não vai ficar preso somente a esse ciclo, né? Igual, e esse parente aí é que você merece. Precisa aprender a amar ele e aturar, tá? Não foi por acaso que o parente está ali com ela. Perfeito. A Cristina diz assim, ó. Dizem que quando se amputa um membro, como uma perna ou um braço, por exemplo, quando a pessoa desencarna, o membro continua no perispírito. Será que é isso mesmo? Será que é certo isso? Então, vamos lá. O perispírito é esse corpo semimaterial que dá forma ao espírito. A gente chama de perispírito. Quem é médium vidente e vê um espírito, não está vendo o espírito, está vendo o perispírito, né? Pois bem, de acordo com o nível de depuração desse espírito, mentalmente ele pode criar e recriar e moldar o seu perispírito. Então, de repente, ele teve um membro amputado, mas se ele estiver legal já de cabeça, espiritualmente, bacana, do lado de lá já tem as 2 pernas, numa boa. Agora, se de repente ainda não tem esse nível de depuração, de autocontrole, se a situação não está bem resolvida, se isso ainda reflete a questão sentimental, vibracional, pode ser que ele tenha que passar por um tratamento até haver essa restituição. Então, vai depender, cada um é um. E pode acontecer nesse caso de esse espírito, talvez por uma autoculpa, não uma punição divina. Ele sentir tanto remorso, vamos supor, dele ter usado mal essa mão numa encarnação, mesmo que ele desencarnou sem um membro ou não, e ao reencarnar, ele ainda está com o seu perispírito ali, com essa deformação, isso se aplicar na formação do feto do seu corpo físico material? E a gente tem que ter cuidado ao falar disso. Para quando você vê algum irmão portador de necessidade especial, você, né, essa pessoa com deficiência física, você achar, porque o perispírito dele que não tá legal, que ele... Não é isso. Fez algo mal na outra vida. Cada caso é um caso, e às vezes nem fez, mas por humildade, por necessidade, ele pede para vir com essa prova, né? Pois bem, mas sim, pode acontecer de esse desequilíbrio se refletir no corpo físico. E aí, nesse caso, haver a questão da malformação do corpo físico. Não, e até porque, aproveitando, como ele já disse, tem gente que acaba escolhendo, porque em diversas encarnações, o que vale muito é a experiência, né? Então, você vive diversas experiências, diversos momentos ali, para você ter a sua melhora interna. Então,
só foi para complementar mesmo, porque às vezes a gente fica com um olhar muito de julgamento, né? Principalmente no mundo atual, né? Que a gente tá vendo muito isso e tá vindo à tona, então é sempre bom lembrar essa parte. Perfeito, excelente. Tem uma pergunta muito boa aqui da Regina, que ela diz assim, ó. Eu gostaria de saber se uma pessoa com câncer se nega a fazer quimioterapia, quando ela morrer, ela será vista no plano espiritual como uma suicida? Então, o que acontece? A pessoa ela tem a oportunidade de ter o seu tratamento, porém, o que tem é o livre-arbítrio, né? Todos nós temos nosso livre-arbítrio e nós tomamos nossas decisões. E toda decisão tem uma consequência, né? Tem até uma frase que fala, cada decisão você está escolhendo o rumo do seu futuro. Então, como toda decisão tem sua consequência, você tem ali a oportunidade de você ter a sua químio, e quanto se é mais dado, mais se é cobrado, né? Então, você tem essa oportunidade, você tem como... Deus te deu esse recurso. Exatamente. Ou recurso financeiro, ou acesso a esse tratamento, a tecnologia, te deu esse recurso. Exatamente. Aí você escolheu não usar. Então você teve seu livre-arbítrio de você não quis lidar com o tratamento, foi concedido a relação do seu tratamento, então... Provavelmente em algum momento você vai se culpar. Né? Exatamente, porque você vai acabar desencarnando e você vai ficar pensando, cara, eu poderia estar lá, vivo ainda, não precisava ter tomado essa decisão, porque nós somos seres que erramos e tomamos decisões, então acaba essa cobrança da consciência pode ser dolorida e você pode você mesmo se julgar e se classificar como um suicida. Perfeito. A Júlia diz assim, eu vou te dizer o seguinte, né? Porque muitos jovens apaixonados querem saber, né? Existe alma gêmea, LG? Alma gêmea, isso é coisa de filme, isso daí não existe não. Nossa, você tá tão desiludido assim, amargurado. Que espírito velho aí dentro. Mas essa questão de alma gêmea não existe. Você tem afinidade com um espírito e outro, você tem essa afinidade que se apresenta, mas alma gêmea não existe essa alma idêntica sua, não tem como, né? Mas você ter uma afinição maior por uma pessoa, óbvio, né? Você tem relações e cada relação você tem maior afinidade. Então, mas em relação a alma gêmea, não existe. Perfeito. Uma pergunta que é sempre recorrente aqui na página, né? E muitos, pode ser o tema que for, dizem assim, né? Como saber a minha missão? E a gente tem um episódio assim, hein? Então tá, você quer responder? Não vou fazer isso, não. Clica no link. Clica aí no link, vai lá. Qual é a minha missão? Acho o nome, não é isso? É isso. Você tem alguma dica para dar, Ligia? Quem quer descobrir missão ou não? Então, para você descobrir sua missão, eu diria que todos nós já nascemos com a missão de amar o próximo. Então, se você partir desse princípio de amar o próximo, eu acho que você já está cumprindo sua missão como ser humano, um ser que está prezando pelo outro, pelo seu irmão, que nós todos somos irmãos, né? Então eu acho que você partindo desse princípio, a sua missão sempre vai estar envolvendo isso. Então, qualquer tipo de missão, você reencarnou com um parente que na outra reencarnação foi um inimigo seu, aí a sua missão é você estar se reconciliando com ele, você está amando o próximo, você está amando esse espírito. Você tem que fazer parte de uma instituição para ajudar pessoas. Você está amando o próximo. Então, todos nós já viemos com o princípio, com missão de amar o próximo. Então, eu acho que... Está em dúvida? Qual é a minha missão? Amo o próximo. Perfeito, perfeito. O Alberto Almeida fala sobre isso, né? Fala assim, onde está seu maior desafio, onde está sua tarefa. Nossa. Né? Aquilo que mais está te incomodando, né? O LG pontuou muito bem. Né? É porque a gente quer confundir com a missão, a gente quer um objetivo material. Não, minha missão é ser isso, é estar isso, é comprar aquilo, é alcançar isso. Mas a missão verdadeira do espírito na Terra é aprender o amor. O Carlos pergunta o seguinte, os espíritos
podem nos ouvir? E eu até acrescentaria, eles podem saber o que pensamos? Então, como foi dito antes, Allan Kardec mesmo disse, meu pai falou bem no início, que eles estão mais presentes, muito mais do que a gente imagina, né? Então, ouvir, isso daí é o de menos, né? Para eles. Então, e a questão do pensamento, vou dar um exemplo bem direto, assim. Você tá com uma vibração ali. Não é tão difícil você saber o pensamento dessa pessoa. Você tá numa vibração ruim, de raiva. Não é difícil saber que o seu pensamento pode ser de vingança, pode ser porque você está frustrado com alguém. Então, os espíritos conseguem sim saber os nossos pensamentos, eles nos escutam constantemente, estamos constantemente acompanhados. Legal. Perfeito. O Rodrigues diz assim, ó: como podemos evitar para irmos ao umbral? Como evitar o umbral? Nossa, é difícil. Eu tenho uma teoria de que dificilmente a gente não vai passar por essa zona de culpa, essa zona de remorso, essa zona de sofrimento. E ainda mais nós espíritas que vamos atrás do conhecimento, quem mais é dado, mais será cobrado. Então a nossa consciência vai nos cobrar, né? Tentar fugir é tentar ser mais generoso, é tentar ser mais caridoso, é tentar ser um pouquinho luz, né, no meio dessa escuridão, é tentar consolar corações. Essa é uma forma de tentar fugir desse umbral aí. Perfeito. Francisco diz assim, ó: por que espíritos de baixo padrão vibracional saem do umbral para perturbar os encarnados? Então, eles estão muito perto da gente, a gente nem imagina. Porque nós que você olhou pro seu pai? Não, que isso. A gente está no planeta Terra, um planeta onde você vê muitos espíritos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, né? Então, a gente acaba vibrando de uma maneira que atrai esses espíritos para perto da gente. A gente que está trazendo eles até a gente. Então, muitas das vezes a gente pensa, nossa, isso daí é uma assombração, ele está me perseguindo, não sei o quê. Não, muitas das vezes a gente que está chamando, a gente está abrindo a porta, vem cá. E é legal isso que você está falando, LG, porque os espíritos obsessores vão vir... Não, na verdade, eles não são inferiores, não. Eles estão no mesmo patamar que a gente. Porque se existe essa ligação, essa conexão, é porque a gente está junto na mesma sintonia, né? Às vezes eu fico refletindo assim, se todos nós que estamos encarnados fôssemos tão bons e os desencarnados, que são os culpados, são os obsessores, quer dizer que daqui 100 anos... é só mudar a geração que tá tudo certo, né? Acaba os obsessores. Que aí a gente coloca todo mundo que tá lá na matéria e todos nós fora. Mas como nós só não somos obsessores, como a gente compreende assim, né? Dos espíritos, né? Porque nós estamos na matéria, basta que a gente não tenha um corpo material, porque muitas vezes, né? Nós somos obsessores um dos outros, de encarnado para encarnado, né? Isso de fato, a gente fica pensando muito que é só do lado espiritual, é a questão extrafísica e às vezes... Quantas vezes nós mesmos somos os obsessores. Né? E a gente, às vezes, é o próprio obsessor. A Analice diz assim, ó: quando recebemos visita à noite de um espírito de alguém que ainda está vivo, o que quer dizer? O que quer dizer? Eu entendo assim, né? Que é em desdobramento, né? Opa, porque... o que quer dizer? Quer dizer que essa pessoa é um espírito, ela vive dentro do corpo. Só que aí, durante a noite, é como se a gente experimentasse um pouco da morte, né? Porque a gente consegue sair do corpo. Algumas pessoas fazem isso até de forma consciente, né? Esse desdobramento. Médios videntes relatam que, às vezes, uma reunião mediúnica, ou às vezes em casa, quem vê espírito, diferencia o espírito encarnado e desencarnado pelo quê? Você sabe, Edgar? Você sabe pelo cordão de prata que você consegue. Chama de cordão de prata, né? Que seria um fio que liga esse espírito ao corpo físico quando está encarnado, né? Então é isso. De repente você não lembra, mas você também sai do corpo físico durante o sono. Perfeito. A Vanessa diz assim, ó: eu queria saber por onde começar a estudar para dominar minha mediunidade. A mediunidade dá para ser dominada? Por onde começar? E é Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. O Diário de um Quase Anjo ajuda um pouquinho também.
o Diário de Quase Anjo, no final de cada capítulo tem ali dicas de estudo de obras básicas, de qual item, de qual pergunta, tal o tema daquele capítulo ali, para reflexão, né? O Diário de Quase Anjo é basicamente um livro sobre mediunidade. Mas um livro completo é o livro dos médiuns. Aí você vai entender a responsabilidade, os riscos da mediunidade, a importância de saber usar com discernimento, a busca por esse discernimento. É lá, minha filha, livro dos médiuns. Se puder fazer esse estudo também num grupo espírita, num grupo de estudo, aí vai te trazer mais segurança aí. Perfeito. A Maria diz assim, ó, como saber se a voz que escuto não é apenas um pensamento? Olha, eu sou péssimo para falar o número da questão, mas, caramba, ou é no livro dos médiuns ou é no livro dos espíritos, vai dizer o seguinte, para você reconhecer, geralmente, a voz que lhe vem primeiro é a sua. É você, o seu pensamento, a sua consciência. Mas logo depois você já tá sintonizando. E aí pode ser que essa continuidade dessa intuição, dessa conversa, parece ser doido, tá falando sozinho, né? Mas nessa conversa mental, essa conversa interna, já possa ser, então, um amiguinho espiritual e que você só vai ter realmente essa consciência de forma mais lúcida com o tempo. Se conhecendo, conhece-te a ti mesmo. Você vai começar a entender que peraí, que pensamento é esse? Que voz é essa? O que está acontecendo aqui? E você vai começar a diferenciar. Fica até mais fácil de vigiar, né? Perfeito. O tempo e o estudo. O Figueiredo pergunta assim, ó, uma amiga me disse que era errado orar por outra pessoa. Se a pessoa não pediu a oração, não era para orar. Eu acredito que ela esteja errada. Ou seria eu a errada? Se puder, me esclareça. Então, oração é um ato de amar, é um ato de você desabafar, né, com Cristo, com Deus, né, você ter essa conversa. Às vezes a gente coloca até um tabu, né, gente, que tem que falar bonito na oração, coloca uns ritos nisso, né, mas é um bate-papo com Deus, é uma demonstração de amor. Então, a pessoa não quer que ore por ela, por exemplo, mas, pô, eu amo essa pessoa, eu amo esse meu irmão. Então eu vou orar por ele, porque eu desejo o bem dele, né? Então, como um ato de amar o próximo, um ato de sempre demonstrar carinho, oração, né? Então, oração é o que sempre vai trazer só coisas boas. Não tem por que ter esse empecilho, eu acho. A oração tem contraindicação, Thiago Brito? Não tem contraindicação. E você pode acabar negando o amor, né? Pode acabar negando o amor. E o legal, a doutrina dos espíritos vai dizer pra gente que não tem posição, não precisa ser de joelho, luz acesa, luz apagada, independe do lugar. É você ligar direto com o Papai do Céu, sintonizar com a espiritualidade e abrir o coração. Perfeito. A Márcia diz assim, ó, e se um espírito não quiser voltar mais para o plano terrestre? É possível ou eu sou obrigada a voltar? Seria justo voltar aqui só para sofrer? Eu penso que não é justo. Então, Pessoal que torce pro Vasco. Reencarna. Vascaíno. Isso daí ele é justo esse sofrimento? O que acaba acontecendo a gente precisa dessa nossa melhora. E a gente vai ter essa melhora na nossa reencarnação, quando a gente vai ter a possibilidade de aprender cada vez mais. Por isso que a gente reencarna tantas vezes, porque Deus é tão justo que seria muito injusto de um pai tão amoroso ele conceder somente uma chance para o seu filho. Então, por isso, da questão de reencarnação, para você ter essa melhora, né? E como um bom pai, né, um pai amoroso, justo, ele entende que isso é importante para você, é pelo seu bem, é para a sua melhora. Então, às vezes, tem a famosa frase, Deus escreve certo em linhas tortas. Na hora, você não pode estar entendendo, você pode não estar querendo reencarnar. Porém, você reencarna, às vezes até a pessoa vai, não porque ela quer, vai obrigada, porque no momento ela não pode estar compreendendo. Porém, depois, com certeza, ela vai compreender. Porque está sendo o bem só para ela, né? Ela está melhorando. Então, isso é necessário às vezes. E tem o Léo Ritter, que é um comediante maravilhoso, ele faz uns vídeos brincando, contando, né, em forma de piada, que, tipo, ele não quer mais voltar na Terra, não. Ele não quer mais encarnar, ele brinca, né? Reencarnar de novo, nem pensar, tem uns memes muito legais dele. Mas a gente sabe que se você não reencarnar, você não vai evoluir. E existem alguns casos da reencarnação compulsória, ó, vai.
Tem que ir, porque senão é a mesma coisa. LG não quer ir para o centro espírita? Vai. Ah, não quer ir para a escola? Vai. E vai que dá certo. Está dando certo, até agora está dando certo. Você acha que é o ponto de vista que a gente olha pelo ângulo equivocado do que é a dor, o sofrimento? Porque eu penso que às vezes a pessoa está passando por tanta dor, por tanto sofrimento, que fala assim, eu quero que isso acabe, e quando acabar eu não quero mais voltar. E o que faz a pessoa depois estar no plano espiritual, que muitos relatam que a gente não pede para vir, a gente implora. Eu falo, mas se for o mesmo personagem, o que faz a gente pensar, eu tô aqui e não quero voltar mais? E quando eu tô lá, eu falo, por favor, me dê outra chance. Muitos espíritos ficam aguardando essa oportunidade, né? Esperando porque, eu acho que agora eu vou conseguir fazer diferente, eu vou ter uma nova oportunidade, eu vou reencontrar aquela pessoa, eu vou nascer naquele lugar, eu preciso voltar. O ruim é que a gente chega aqui e, contaminado pela matéria, a gente se apega aos vícios, esquece dos compromissos, mas tudo que a gente mais quer é uma nova chance. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui um pouquinho mais comprida, mas acho que tem que ser feita de forma integral, né? Vamos lá. Se o Espiritismo acredita no progresso moral da humanidade, na fraternidade universal e na evolução dos espíritos, como pode explicar ou justificar as guerras que ainda acontecem em pleno século XXI? Muitas delas com crianças morrendo, inocentes sofrendo, nações sendo destruídas. Onde está a justiça divina nesse cenário? Seria tudo apenas prova? Seria tudo apenas expiação? Até que ponto essa visão não acaba normalizando o sofrimento coletivo em nome de um plano evolutivo invisível? Essa indignação é lícita, é importante. O problema é que nós, como espíritas, o movimento espírita, hoje, ele tem uma esperança que ele acha que tem uma coisa que vai acontecer num passe de mágica, uma transformação. Você sabe qual é a transformação? A questão da data limite. O pessoal acha que vai ter uma data, que vai ter uma transformação planetária e que vai chegar um mundo de regeneração. O pessoal acha que vai acontecer de forma automática, que Deus vai vir com a varinha de condão e vai resolver o problema. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Muitos dos sofrimentos coletivos acontecem por conta da nossa responsabilidade como cidadão e como sociedade, sabe? A gente é responsável, nós somos co-criadores. Então, você vota de forma irresponsável, você não estuda de forma séria, você só pensa no resultado financeiro sem plantar um trabalho sério. Enfim, você não cuida do meio ambiente, você é intolerante, preconceituoso e violento e agressivo. Então, você vai continuar construindo esse sofrimento coletivo. Então, a gente tem que parar, né, LG, de esperar esse mundo de regeneração mágico. Exatamente. Nós vamos transformar. Responsabilidade, livre-arbítrio da sociedade. E a gente teve até no nosso grupo de estudos, veio em pauta, né, essa questão, e a gente viu, tem até uma frase de Gandhi que ele diz que se você deseja um mundo melhor, que você comece com você mesmo. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza vai juntar o coletivo e vai dar certo. Perfeito, excelente. Considerando que, segundo o Espiritismo, o espírito não possui sexo e reencarna em corpos masculinos e femininos ao longo de sua trajetória evolutiva, como compreender com mais profundidade as vivências da homossexualidade, da bissexualidade, transexualidade à luz da doutrina? Essas experiências seriam apenas provas e desafios ou também podem representar legítimas expressões do espírito em processo de amadurecimento afetivo e moral? Uau! Pode representar legítima expressão do espírito. Bom, Jesus traz a boa nova. Jesus traz o evangelho, a novidade. Mas muitos de nós que nos dizemos cristãos estamos apegados lá ao Velho Testamento. E a gente vai em livros de forma seletiva, como, por exemplo, Levítico, e a gente, de forma seletiva, Levítico diz que você não pode fazer a barba. Você faz a barba. Levítico diz que você não pode cortar o cabelo, você corta o cabelo. Levítico diz que você não pode comer uma coisa, comer outra, e você come. Só que aí o pessoal pegou o seguinte, que homem não pode deitar com homem, mulher não pode deitar com mulher, e aí disse que isso aí é para sempre.
Sabe quando é que Jesus falou sobre o problema de ser homossexual? Sabe quando que ele falou? Nunca. Jamais Nunca. Se fosse importante, ele teria falado. Então, é importante a gente viver diversas experiências e respeitar o livre-arbítrio do espírito. Se eu quiser ser trans, o que você tem a ver com isso? A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? As pessoas se incomodam, viramos fiscais do órgão genital alheio, viramos fiscais da cama alheia. Na verdade, para Deus, o que vai importar? O que vai importar para Deus, LG? É se a pessoa tá fazendo bem, se a pessoa é amorosa. Para Deus não importa rótulo e crachá, homossexual, transexual, bissexual. Para Deus só que importa é o nosso interior. Excelente. Não é à toa que Deus deu uma vida para cada um ter o seu livre-arbítrio, para você não acabando se invadindo o espaço do outro, né? Na verdade, ele quis de uma forma mais poética dizer: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. É exatamente. Garoto educado. Como conciliar a justiça divina com reencarnações dolorosas, como em casos de crianças que morrem cedo ou sofrem abusos? Então, como eu tinha dito antes, Deus é um pai justo e amoroso, né? Então, ele jamais iria ver a questão do sofrimento do seu filho ali. Então, às vezes, como eu já tinha dito antes, às vezes ele escreve certo em linhas tortas. No momento você não está entendendo porque a pessoa está passando por isso. Não, porque torto é a gente, né? Exatamente. É a linha certa. No momento a gente não está entendendo, mas óbvio que tem uma causa muito maior que a gente não consegue até entender. Nós somos espíritos imperfeitos, quando a gente vai ter a facilidade de compreender algo tão maravilhoso, magnífico, que é o pensamento de Deus, a questão do porquê está sendo feito isso. E além do fato de você ver muitas vezes a questão de ter somente uma vida, né? Então, você vê gente falando, mas é só uma vida, tal. Aí eu sempre fiquei assim pensando, cara, e a pessoa que teve uma condição de vida, a pessoa ela nasceu sem, por exemplo, né? Sem as duas pernas, nasceu de condição financeira muito precária, pai ausente. Enquanto isso, tem um que está com muita saúde, está num lar onde a mãe e o pai é extremamente presente, onde ele não vai enfrentar tanto esses problemas ali também financeiros. Cadê a justiça de Deus nisso, se só tem uma vida? Por isso da reencarnação, porque são diversas experiências, diversos aprendizados que você está melhorando constantemente e tendo diversas experiências. Mas eu queria abrir um parêntese. A sua linha de raciocínio é totalmente condizente com a nossa doutrina, mas ainda tem uma outra possibilidade. Nem tudo foi uma prova, uma expiação planejada previamente. Exatamente. Quando o Papai do Céu permite que a gente reencarne num mundo doidinho, que é o mundo de provas e expiações, com um monte de gente problemática, quando você sofre um abuso, esse abuso não está programado. O Éder vai ser o abusador, vai abusar de Tiago, não. Mas ele deixa que nós convivamos em meio a irmãos com esses desequilíbrios e o livre-arbítrio desse irmão vai impor esse sofrimento em você. Exatamente. E eu acho que está no jogo. Se você vai perdoar ou não vai, se você vai revidar, se você vai pagar na mesma moeda, aí está no jogo da evolução individual de cada um. Tiago, e você acredita que aquele espírito que tem uma vida curta terrena, pode ter sido um resto de existência de outra vida, que ele tinha que viver até 80 anos, desencarnou com 70 e vem numa outra encarnação e vive ali encarnado por 10? A gente ouve isso, né, de espíritos que cumpriu só aquilo que faltava para completar uma existência anterior? Eu já observei, por exemplo, aquela mãe perdeu o filho com 10 anos de idade. E a gente já viu diversas psicografias, diversas literaturas dizendo, não, eu faltava 10 anos para cumprir, ou eu precisava vivenciar esse pedacinho, eu precisava passar por isso para poder completar, para eu ficar bem resolvido, para eu ficar tranquilo, né? Para eu completar um ciclo. E o interessante é o seguinte, aí vem esse mecanismo. De repente, essa mãe que precisa aprender a valorizar essa maternidade, essa mãe que precisa entender essa perda, e aí você junta um com o outro e aí a gente tem essa conjunção de crescimento. Perfeito.
Como garantir que comunicações mediúnicas são autênticas e não são fruto de um auto-engano ou charlatanismo? Eu acredito que existam 2 tipos de charlatanismo. Tem o charlatanismo consciente e o inconsciente. Pode ter um médium enganador que conscientemente está enganando todo mundo. E pode ter aquele médium que ele acha que tem um espírito ali ditando para ele, mas ele está de forma anímica, ele espiritualmente, ele pessoalmente, individualmente, colocando para o papel e criando essa fantasia, esse personagem. Uma forma da gente discernir é uma análise crítica do conteúdo dessa mensagem. Qual é o estilo de escrita, qual é a forma de escrita, como é a forma de comunicação, se existem dados concretos e diretos. Eu tenho um problema, Kardec me ensinou a ser desconfiado, essa coisa de, gente, eu estou bem, vamos nos amar e tal. Para mim fica uma coisa muito genérica, muito vaga. Quando você tem uma psicografia com detalhes que só aquela pessoa pode saber, né? A forma de falar, o jeito, o apelido, o nome, enfim, mas ainda vou além. Se o médium pedir um cadastro prévio, preenche uma ficha aqui, dá seu nome antes, e para mim já complica, sabe? Então são fatores, não é porque eu sou espírita que eu vou mergulhar de forma emocionada em tudo, não. A gente vai sempre ter um pezinho atrás e buscar o crivo da razão. Perfeito, excelente. Qual a origem do mal e da ignorância se Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas bons por natureza? LG, me permite? Claro. A origem do mal é a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Então aí a gente é pequeno, a gente é mesquinho, a gente é egoísta, a gente é preguiçoso, a gente deixa de fazer o bem, né? É só a maturidade, esse crescimento que vem devagarzinho. Somos imperfeitos, se aceite imperfeito, tá? Abrace essa imperfeição, se acolha, não se martirize, tá bom? Não se condene, mas entenda que devagarzinho a gente vai amadurecendo e aí o conhecimento vai vencendo a ignorância e a luz vai vencendo as trevas. Mas a gente tem um início ali simples e ignorante, né? No sentido de falta de conhecimento, sim, que é o início de partida de todos os espíritos. Se é o início de partida, tem uma linha de chegada, nós vamos continuar evoluindo, tem um fim essa evolução? Então, nós somos espíritos imortais, né? Então não vai ter essa linha de chegada. Somos infinitos. Exatamente, então. A gente é infinito, nós somos imortais para sempre, para a eternidade. Então não teria essa linha de chegada. A gente estaria constantemente ali nessa corrida trabalhando. Então isso que é algo muito bom, porque a gente às vezes, pelo menos, né, é o lado Luiz Gustavo meio preguiçoso. Vou fazer logo isso para acabar logo. Não, isso daí não acontece. No caso, você sempre está trabalhando porque... Mas a gente tem uma dica já. A gente sabe que um dia a gente vai ser perfeito. Exatamente. Isso, pelo menos, isso a gente sabe. Dentro da nossa limitação de entendimento, sabemos que todos nós seremos perfeitos um dia. É o destino de todos nós. É o destino inevitável de todos nós. E quando você chegar aí, você vai ter conhecimento, você vai ter... a sua própria consciência já vai... Você não vai ver isso como um fardo, você tá ali trabalhando ainda, você tá fazendo bem, não vai ver isso como um fardo, vai ver isso como um prazer, um lazer. Então isso facilita muito mais. E reencarnar? Vamos reencarnar para sempre? Não. Vai ter uma hora que a gente não vai mais precisar reencarnar, porque a gente não vai mais precisar passar por provas e expiações. A gente não vai precisar passar por essas dores, por esses sofrimentos, porque a gente já vai ter aprendido o que era necessário. E existe um número fixado de reencarnações para o espírito? Vai depender. LG, você acha que todo mundo tem um limite? 500 encarnações na Terra? E vai até quando precisar. Então, cada um é cada um. Tem gente que vai conseguir avançar mais rápido, tem gente que vai conseguir avançar mais devagar, né? É igual uma escola, né? Às vezes, uns conseguem, quando pequenos, pular uma série. Tem uns que é necessário repetir até 3 anos. Mas isso não quer dizer que um é mais inteligente que o outro. Não. Isso mostrou o quê? Uns, às vezes, têm até mais facilidade. Dá pra fazer analogia com o futebol. Tem time verde e branco que já precisou descer a Série B.
Aí depois volta a Série A. Tem time vermelho e preto que nunca precisou descer a Série B. Exatamente. Cada um vai galgando o seu caminho. Legal, verdade. Tem times que precisam de estádios da prefeitura. Bom, como eu quero sair do Rio de Janeiro vivo, eu não vou retribuir na mesma moeda, porque eu sou mais evoluído, tá? Isso aí. Agora, pra gente saber que você chegou até aqui nesse episódio, comente pai e filho, pra saber que você chegou até aqui. Sabe o que eu ia querer pedir pro LG? Testar a articulação como um bom vendedor e você vender pro público jovem para ir para um centro, vender o convite de ir para a casa espírita, claro, de buscar o espiritismo. O que você diria para alguém aí da sua idade, enfim? Então, vou ser bem direto, tá? A questão hoje em dia você está vendo muita ignorância no mundo e provavelmente você quer mudar isso, você quer entender algumas coisas, você quer compreender mais, mesmo não parecendo tão atrativo assim, agitado. Se você for atrás, quiser fazer a diferença para isso mudar, você pode ser o início de uma mudança, você pode transformar tudo isso, você pode ser uma semente que vai trazer um fruto maravilhoso. E você buscar o amor é algo que eu posso te dar certeza que é algo que não é prejudicial. É totalmente bom para você, para sua melhora. Então você não vai estar perdendo nada, você não vai perder tempo. Óbvio, porque fala perder tempo, né? A gente não perde tempo, a gente aproveita o nosso tempo. A maneira que você aproveita que é diferente. Às vezes, eu vou aproveitar... dormir o dia todo. Você pode dormir bastante no seu dia, mas você não pode tirar um tempinho para você ir ali, ver um pouco de Jesus Cristo. Então, é algo que com certeza você vai gostar, é algo que vai valer muito a pena. Então, espero que eu conte com vocês, né, que estão aí vendo. E é isso, eu acho que, em geral, sendo bem direto, eu acho Perfeito, que... mas eu preciso complementar. Ele chamou os jovens. Eu vou chamar os mais velhos, os dirigentes. Deem espaço para que os jovens possam atuar de forma ativa. Não fica cortando a asa deles, não. Não desanime os jovens, não. Não desestimulem os jovens. Não coloquem barreiras para esses jovens. Vamos permitir que eles cheguem. Os jovens não vão substituir ninguém, não. Eles podem coabitar, eles podem coexistir, eles podem caminhar juntos, todos juntos, não é? De forma mais diversa, mais conjunta. E aí esse jovem vai gostar de participar, vai se sentir pertencente e vai querer ficar. Então, ele deu recado para o jovem, eu estou dando recado para os mais clássicos. Perfeito. Eu queria registrar aqui meu agradecimento mais uma vez para todo mundo aqui do canal Amigos da Luz, para o Fabinho que está ali atrás nos bastidores, mandar um abraço para o Emerson, que o Fabinho supriu aí muito bem, né, o papel que você tem feito no podcast conosco, no estúdio, em Praia Grande, e que em breve a gente vai estar junto aí para você continuar essa tarefa. Viu? Um abraço para o Emerson, que está ouvindo agora esse corte aí, esse episódio. E tem trabalho para o Emerson lá, porque assim que o Fabinho mandar para ele lá, tem trabalho para ele lá, não tem? Com certeza. Eu queria deixar registrado também a gratidão, viu, Thiago, de como você me acolheu aqui, você, seu filho, sua esposa, acolheu a minha esposa, a minha filha, né? Então, fica a minha gratidão. Porque às vezes a gente é pessimista e vê o lado negativo, né, no movimento espírita. E eu não me decepcionei com ninguém, né? Conhecendo aqui todo mundo de perto, as pessoas que eu admiro, tantos convidados que vieram através dos vídeos, né? Me surpreendi positivamente, pelo contrário, né? Então, foi momentos de fato inesquecíveis, que para mim foi um presente que está registrado em vídeo, né? Então fica a minha gratidão, viu? Para você, por todo o acolhimento. Eu agradeço a Deus pelo movimento espírita, por cruzar com figuras como você. E a gente virou seu fã de longe, porque o espiritismo sempre trouxe uma coisa muito professoral, às vezes monótona, né? Enfadonha, como gostam de dizer. E você com o podcast faz esse bate-papo aqui, esse bate-bola gostoso, dinâmico. Pessoas que não são espíritas
mandam depoimentos por Recomeçar, dizendo que gostaram, que se aproximaram, que passaram até a frequentar. Então, isso aqui é uma janela, é um convite para as pessoas, né? E muito legal ter recebido você na nossa casa, né? Um grande trabalhador do nosso movimento espírita. Você continue firme nessa caminhada, com a sua humildade, com a sua devotação, tá? Você sabe que o Emerson vai cortar isso tudo que você falou de mim, né? Eu queria pedir, Éder, você como um bom garoto propaganda junto com a LG, convida o pessoal para assistir os nossos shows de stand-up comedy pelo Brasil. Thiago Brito, stand-up comedy espírita rodando o Brasil. Convida o povo aí, gente, vocês dois. A gente muitas vezes quer buscar... Peraí, atenção, direção, produção, direção. Lá na câmera do meio, lá na meiuca, vocês dois, Muitas vezes a gente quer procurar algo para nos divertir e tem dentro do próprio movimento espírita, de modo tranquilo, alegre, moralizado. Então você acessa aí o @Thiago Brito Espiritismo, que você vai ficar por dentro da cidade, do local que ele está se apresentando, levando o seu stand-up comedy. E é muito bom o stand-up dele, LG? Eu posso só afirmar para vocês que é muito bom, já vi diversas vezes. Tá cansado de ver já. E mesmo gravando fala, eu ainda continuo me divertindo porque, gente, a risada é a melhor maneira de você aprender rindo. É a melhor maneira de você conviver com as coisas rindo, se divertindo. Não teria coisa melhor. Você tá aprendendo a doutrina espírita, tendo um papo aprofundado, um papo muito legal, mas ao mesmo tempo é divertido, é bem dinâmico. Então vocês não vão perder, vocês vão amar muito. Então pode contar. Não é porque é o meu pai. Não, ele tá querendo uma mesada, eu acho. Não é porque é o meu pai, mas é muito bom e vale muito a pena. O nome disso que eu fiz é cara de pau, né? Pedi essa propaganda porque é um fenômeno social, o stand-up comedy no movimento espírita, é um fenômeno novo. Em meio, tirando os grandes congressos, os eventos espíritas em geral têm sido eventos esvaziados, né? E o stand-up comedy espírita, ele chega nas cidades e tem lotado, temos feito sessão dupla, com essa renda beneficente. É uma forma da gente unir pessoas, reagrupar os movimentos que andaram meio mornos, né? E tem sido um trabalho muito legal. Órgãos oficiais, federativas, instituições espíritas, olhem com mais carinho a utilização do humor e da comédia na divulgação do espiritismo. Excelente, já aproveita o embalo aí e termina esse podcast da maneira que você quiser. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Continue nos acompanhando, compartilhe com aquele coração querido, vê se eu assisto o podcast, compartilhe com aquele coração querido que você acha que gostaria de conhecer o podcast, de ouvir essas mensagens, de refletir com a gente, viu? Diz pra gente também de onde você está assistindo, coloque aí de que cidade, de que local. Eu aprendi tudo com o Wesley, que ele faz isso. Coloca pra gente de onde você está assistindo, qual o dia que você está assistindo, conta pra gente esse babado, e é legal pra caramba ter você aqui com a gente, viu? Vamos em frente, que atrás vem gente, e viva Jesus! Excelente! Gratidão, viu? Valeu, Hélio. Muito bom.